O que mais humaniza os pecados ou as virtudes? Essa é uma questão interessante do ponto de vista da filosofia. Eu diria para você de cara, não faça essa separação do tipo, que mais isso ou mais aquilo, tá? Inclusive porque hoje a gente tem um pouco esse vício de... A pergunta é muito boa, a questão é bem filosófica, mas a gente deve evitar essa ideia de que, assim, então são os pecados que humanizam mais ou são as virtudes, eu vou escolher um deles. Ou um dos polos é mais importante. A gente deve evitar qualquer polarização hoje porque ela está fazendo muito mal para o pensamento. Dito isso, eu já disse várias vezes, em vários lugares, já escrevi várias vezes, que o fracasso humaniza mais do que o sucesso, que não é a mesma coisa que você pergunta. Mas neste caso do fracasso humanizar mais do que o sucesso, significa que quando você tem muito sucesso, você acaba achando que tudo que você faz ou fará sempre vai dar certo e que você é o máximo e que você vai perdendo completamente uma certa noção de medida, né? A pergunta entre pecados e virtudes, eu diria que os dois humanizam, mas o trajeto são trajetos distintos. O pecado humaniza na medida em que você experimenta justamente a sua vocação à desmedida, como diziam os gregos, a sua vocação a perder o pé. Ele humaniza na medida em que ele te ensina humildade por você perceber o quão você não é senhor na sua própria casa, como diria Freud, né? Num outro contexto. Por quê? Porque o pecado fala de uma estrutura de repetição da natureza humana em que você sempre tende a cair nela. A gente tende a ser orgulhoso, vaidoso, a gente tende à luxúria, a gente tende à gula, a gente tende à cólera, a gente tende à inveja, ou seja, pecados tirando do universo religioso, que tudo bem, mas eu não estou aqui nele, o pecado fora do universo religioso fala de uma certa disfunção estrutural da natureza humana, do comportamento humano. E mesmo que você tire a própria concepção de natureza humana, só o mentiroso não sabe que alguns desses tais pecados estão continuamente acontecendo conosco. Então eu diria que são tipos de trajetos distintos para a humanização. O pecado nos leva por um trajeto que é a gente lidar e produzir em nós uma certa humildade diante do fracasso de não conseguir controlar a própria vontade. Já a virtude nos humaniza pelo fato de que a virtude é um combate, né? A virtude é um combate justamente com os vícios. Alguns poderiam dizer que a virtude é um combate com relação aos pecados, fazendo um diálogo entre o conceito grego de virtude, de areté, e o conceito cristão de pecado. Mas a virtude enquanto tal, ela é sempre um esforço para você conseguir criar em você uma segunda natureza essa que não seria tão covarde, tão mesquinha, tão injusta, tão mentirosa. E o esforço contínuo para conseguir realizar isso também humaniza você, porque você percebe que é muito difícil conseguir fazer isso. Uma outra característica, pensando do ponto de vista aristotélico, que me parece interessante para falar da humanização na virtude, é o fato que a virtude é prática, portanto não é teórica, e nesse sentido ela tem uma natural tendência a barrar os delírios teóricos do orgulho, né? A virtude tem uma vocação natural à prática, então, portanto, é na dura prática que você consegue ser virtuoso e, portanto, tudo que é muito prático força você à humanização e a entender seus limites. Outra característica é a virtude, ela é tímida, ela não fala dela mesma. Então, o processo de aquisição da virtude é um processo que normalmente afasta de você a intenção de você ficar pregando a sua própria virtude, né? E por último, a virtude é um esforço na contingência. Se esforçar, ter virtude é aprender todo dia que você nunca está em controle de nada. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.